Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí aos vídeos que eu comentei que eu ia mostrar alguns modelinhos de necessaire para vocês. Hoje eu vou fazer essa que ela é arredondada aqui em cima, retinha aqui na lateral, com fundinho caixa de leite. Ela é feita com zíper normal. No último vídeo eu mostrei esse outro modelinho que eu fiz com zíper de metro. Eu sei que devido à quarentena aí a gente ainda tá com dificuldade de arrumar alguns materiais. Então eu vou passar esses modelinhos que eu faço para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu preciso de 2 tecidos para frente, 2 tecidos para o forro e 2 pedaços de manta acrílica no 32 por 26, 2 quadradinhos de 8 por 8 e um zíper de 25 centímetros. Eu alfineto meu molde nos meus tecidos e na manta e recorto. Eu vou marcar 2 centímetros em cada canto aí do meu molde e vou vir com o meu zíper arredondando ele e ver onde vai parar esses 2 centímetros. Marco no zíper. Pego meu pedacinho de tecido, dobro ao meio, vou colocar aqui na pontinha do meu zíper, dobro novamente, vou alfinetar. Ele tem essa sobrinha mesmo, tá? Depois a gente vai eliminá-la. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, na marcação que eu fiz lá dos 2 centímetros. Dobro ao meio, posiciono meu tecidinho ali onde eu marquei, que dá o meu zíper, alfineto e vou pra máquina costurar essas duas pontinhas. Passo bem na beiradinha aí, dos 2 lados do meu zíper e reservo. Agora eu vou vir com o meu tecido frente, vou pôr sobre a minha manta acrílica, vou passar pelo lado mais áspero e vamos começar a parte do quilting. Eu começo sempre riscando pelo meio e eu vou fazer aqui nesse caso de 3 em 3 centímetros. Você pode fazer o sentido que você quiser, na diagonal, na vertical, como você preferir. Quiltar, se você tiver pontos decorativos, você pode usá-los. Lembra sempre de afrouxar um pouquinho aqui a tensão da linha. Aí eu começo costurando pelo meio e depois vou fazendo para as laterais. Para não demorar muito, a hora que eu acabo a primeira peça, eu já coloco a segunda peça aí na sequência, não preciso nem cortar a linha. Isso já vai adiantando aí nosso quilting. Se eu estiver usando a caneta que apaga, depois eu já passo um ferro para tirar a marca ou limpo o nosso giz de alfaiate. Agora eu vou pegar o zíper, vou cortar aquele excesso ali que sobrou, vou achar o meio desse zíper e vou colocar aí no meu tecido frente os dentinhos do zíper com o tecido frente. Vou alfinetar primeiro deitado, vou arredondando aí nosso zíper, colocando os alfinetinhos deitados e depois venho com meus alfinetinhos em pés. Muitos alfinetes. Se você não tem muita prática, você vai alinhavar esse zíper. Lembro de voltar a tensão da linha para normal, tá? De 3 a 4. Agora eu vou trocar o meu pezinho pro pezinho de zíper, cada máquina tem o seu. Posiciono aí bem na pontinha e vou costurando e tirando meus alfinetinhos que estão deitados. Costurando até o final, a hora que chegar aquela parte do cursor, se não passar, você abre o cursor e continua a sua costura. Vou até o final. Agora eu vou posicionar direito do meu forro, por cima aí do zíper, viro do outro lado, que eu vou costurar pelo lado da manta. Acerto aqui as pontas para ele não escorregar. E vou começar a colocar os alfinetinhos novamente deitados, prendendo direitinho aí, fazendo a voltinha, arredondando esse tecido. Depois dos alfinetinhos deitados, vamos colocar os alfinetinhos em pé. Se não tiver prática, eu vou alinhavar. Confiro aí para ver se não ficou nenhuma preguinha e vou para a máquina costurar. Lembrando que eu vou costurar agora por cima da linha que eu já costurei. Então, vou tirando meus alfinetinhos que estão deitados e vou passando aí a costura bem próximo aos dentinhos do zíper. A hora que eu chegar aqui perto da parte que tem o cursor, vou deixar minha agulha baixada, levanto meu calcador, abro o meu cursor, tá? Abrindo o cursor, depois eu devolvo aí o pezinho abaixo e continuo costurando. Tiro meus alfinetes, agora eu vou virar a minha peça, ficando frente, zíper e forro. O que eu vou fazer? Vou acertar certinho esse meu tecido, as pontinhas. Aí eu vou abrir bem esse meu tecido, vou alfinetar com alfinetinhos em pé, porque depois eu vou vir passar a nossa costura de segurança, que a gente fala rebater a costura. E vou para a máquina e passo bem na bordinha.
Coloco novamente aí meu pezinho do zíper, em vez de usar do lado esquerdo, vou usar do lado direito para fazer bem paralelo ao zíper aí e essa costura ficar na mesma direção. Vou tirando os alfinetinhos, se necessário, e vou, como tem manta, às vezes eu tenho que empurrar um pouquinho esse tecido, porque ele tá um pouquinho grosso. Faço a volta toda. Tiro meus alfinetes, corto os excessos de linha. Agora eu vou achar o meio dessa peça e vou posicionar no meio da minha outra parte frente. Direito com direito, vou colocando meus alfinetinhos deitados aí, fazendo a voltinha, posicionando certinho para o tecido bater. Faço a mesma coisa aqui desse outro ladinho. Aí agora eu posso cortar esse excesso aí da nossa abinha do zíper. E agora eu venho com os alfinetinhos em pés, bastante alfinetinhos, tá? Se você não tem prática, vai alinhavar novamente para colocar esse zíper na máquina. E vou costurar. Novamente aí meu pezinho do lado direito, vou colocar do lado esquerdo. E posiciono bem na pontinha e começo. Vou tirando os alfinetinhos que estão deitados. E vou passando bem na bordinha aí do zíper a minha agulha. Vou até o final. Agora eu vou posicionar a última parte do meu forro, vou colocar direito ali sobre o zíper, viro de lado, que eu vou costurar do lado da manta, faço o mesmo processo. Coloco primeiro os alfinetinhos deitados, depois venho colocando meus alfinetinhos em pé. Vejo se não ficou nenhuma preguinha, se eu tiver dificuldade vou alinhavar essa peça e vou para a máquina novamente costurar. Do mesmo processo, agora ele tá um pouquinho gordo porque ele tá com várias mantas, então vou devagar tirando os alfinetinhos, se precisar dar uma empurradinha aí no tecido, costuro na linha que eu já tinha costurado para ele sair retinho. Hora que chego lá perto do meu cursor, deixo a agulhinha abaixada, levanto o pezinho ou o calcador e abro aí meu cursor e continuo aí a costurar. Tiro aí meus alfinetes, se tiver excesso de manta, corta um pouquinho esse excesso de manta. Viro aí a minha peça, vou conferir se meu zíper tá abrindo aí direitinho, abrindo e fechando, antes de eu fazer a costura de segurança do outro lado. Deu certinho, aí agora eu vou prender meu tecido novamente e vou vir alfinetando aí em pezinho, cuidado para não fazer prega, para eu poder ir para a máquina e passar novamente do outro lado nossa costura de segurança. Agora eu não preciso trocar meu pezinho de lado, porque eu vou costurar desse lado esquerdo mesmo. Eu posiciono meu tecido e vou seguindo aí paralelo ao zíper, abrindo bem esse tecido para ele não fazer nenhuma preguinha. Ele tá ondulado aí, vai devagar, cuidado para dar certo. E vou puxando o tecido e passando devagar aí a minha linha, até o final. Tiro os alfinetes, corto excesso de linha, agora eu abro minha frasqueira, vou colocar tecido frente com tecido frente, forro com forro. Se você for usar a etiquetinha, agora é hora de colocar. Vou posicioná-la aqui no direito do meu tecido, coloco aqui no meio da minha peça. Não põe muito para baixo não, porque depois eu vou fazer o cantinho da caixa de leite. Posiciono, alfineto. Agora é a hora de eu acertar meu tecido para ver se ele tá batendo, para não deixar repuxar. Vou prender aí as partes onde a gente cortou o nosso cantinho da caixa de leite. Agora eu venho alfinetando tanto a parte do tecido frente como a parte do forro também. Lembrando que eu tenho que deixar aqui no fundo do forro mais ou menos um palmo, que é onde a gente vai depois desvirar a nossa peça. Vou passar uma costura nas laterais e deixar os cantinhos da caixa de leite abertos. Troco aí meu calcador, meu pezinho de máquina pro normal, né? E começo, costuro, retrocesso, faço isso aqui no fundo do forro, depois viro, faço as minhas laterais. Começa, retrocesso, faço as laterais aí dos dois lados. Costurei tudo. Aí vou tirar meus alfinetes.
Agora eu vou montar aí meu fundinho da caixa de leite, coloco aí direito, com direito, bem na costura, encho de alfinetinhos em pés, vou fazer isso nas duas partes aí do tecido frente, a mesma coisa no tecido forro, e aí eu vou para a máquina, costuro essas 4 partes. Posiciono aí com o pezinho de máquina, começa, retrocesso, tô usando aqui o desmanchador de pontos para me ajudar a empurrar, porque a peça é muito grossa. Costurei minhas 4 partes, tiro aí meus alfinetes e começo a desvirar essa nossa peça. Está quase acabando aí mais uma frasqueira. Depois que eu desvirei, vou pegar o forro, vou passar ou uma costurinha aqui bem na pontinha para fechar ou um ponto invisível. Vou fechar com o ponto invisível e tá pronto aí, ó. Tem mais um joguinho de frasqueiras para vocês. Agora eu vou mostrar como faz o molde. Colo aí 2 folhas sulfites. Aí eu vou achar o meio aqui em cima. Do meio eu vou sair 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro lado. Depois aqui na pontinha eu vou achar 4 centímetros e descer 3. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, 4 centímetros e desço 3. Daqui na lateral tem 19 centímetros de cada lado, marco os 19 centímetros. Depois venho com uma régua e marco o nosso fundo de caixa de leite, que vai ter 5 centímetros de cada lado. Prolongo essa reta aqui embaixo, prolongo as retas aqui laterais. Agora eu vou pegar um objeto arredondado, pode ser um prato, vou vir dessa parte dos 3 até os 3, faço a marcação, recorto e nosso molde tá pronto. Só posicionar em cima dos nossos tecidos. Então você pode fazer com o zíper normal, com o zíper de metro, faz aí, esse kitzinho aqui vai de presente para uma amiga, você pode fazer aí para vender, pode pegar os seus moldes e aumentar ou diminuí-los, fazer da forma que você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. No próximo vídeo eu vou fazer o sorteio da nossa Necessaire Box que eu comentei para vocês.